Bom dia, boa tarde, boa noite, ou bom se quer no horário que você esteja vendo isso. Eu sou a Bebex e a gente vai te mostrar como criar basicamente uma campanha de ordem paranormal. Se você não tiver muita criatividade, muitas ideias, ou simplesmente chegaram no seu quarto e falaram, mestra, às vezes acontece. Enfim, vamos lá. Pra você que não tem muita ideia, ou talvez não queira pensar muito, ou enfim, outras alternativas, o próprio livro do Ordem Paranormal tem basicamente um gerador de missões muito bom e muito eficiente, no qual ele te dá passo a passos e te gera algumas possibilidades de criação de campanha. Eu estou usando o próprio livro para poder fazer esse vídeo, ok? Então, se vocês tiverem dúvidas, eu recomendo que vocês voltem no livro. O meu editor provavelmente vai deixar as páginas certinhas, ou pelo menos vão te dar uma ajudinha para você saber aonde estou localizado no livro. Vamos dar minha câmera aqui rapidinho, porque tá me dando agonia. Tá, vamos lá. Primeiramente, a gente tem que saber que a sua história ela vai ter algumas estruturinhas. Entre elas, só vai ser minha camada que eu tô de ressaca de um rolê, tá? Só me explicando. Primeiramente, ela vai ter uma estrutura. Toda missão em Ordem Paranormal, em qualquer RPG, ela tem uma estrutura de como a história ela é feita. E vai o sujeito, que normalmente é um antagonista dessa missão, se ele é um vilão, se ele é alguém maligno, ou se ele só é alguém que vai contra os ideais da party. Porque às vezes não necessariamente é bem ou mal a história, mas sim pontos de vista diferentes. A segunda coisa é a ação que desencadeia essa missão. Ou seja, será que um ocultista invocou uma criatura que não deveria ser invocada? Ou talvez uma pessoa comum acabou se ferrando a encontrar a executar o normal. Enfim, a ação é aquilo que desencadeia a missão. É aquilo que faz o motivo da missão acontecer. Normalmente, nenhuma missão só acontece por acontecer. É legal que ela tenha um motivo. E o terceiro ponto é o local principal dessa história. Algo que particularmente eu gosto de fazer é sempre pensar numa estética e um lugar onde a missão, onde a história, a campanha vai acontecer. Porque isso me ajuda a ter uma base muito boa dos NPCs que eu vou criar, do tom da história e principalmente do tom da missão. E o próprio livro do Ordem dá uma ajudinhas e alguns truquezinhos que podem ajudar os seus jogadores a ficarem um pouco mais interessados pela história e, né, claro, estão interessados pelas histórias deles e como elas serão incrementadas no seu mundo. Um briefing e documentos. Algo que sempre meus jogadores amam é documentos e artezinhas. As pessoas, elas são muito visuais. E assim, depois do Critical Role e do Ordem Paranormal, coisas visuais simplesmente enchem os olhos de qualquer jogador. Ou pelo menos a maior parte, que não tá acostumada com o reino da fantasia e o reino e o baile de criação, sabe? É o que ajuda muito. E algo que eu gosto bastante é dos jeitos que o livro te ajuda a criar isso. Porque é uma forma mais RPGística que pode existir, que é pelo seu jogar de dados. E é muito simples como ele faz isso. Mas antes disso, eu tenho uns três tópicos, na verdade, que eu não tinha citado antes e que eu achei bem importantes vendo o livro. A primeira deles é o amigo, que é simplesmente um NPC que vai auxiliar os seus jogadores. Ele pode aparecer no início da missão, ou talvez no meio. E ele tem a função realmente de auxiliar, de dar um suporte para os jogadores. Ele é uma pessoa de boa. E ele é uma pessoa de boa. Ou talvez é um vilão disfarçado. Mas ele vai dar algumas informações importantes. E nem sempre ele precisa de ficha. Mas se você quer fazer talvez ele ser um vilão escondido, alguém que no futuro vai ser muito importante, é legal que você tenha.
porque a chance de seus players entrarem em confronto com ele, quanto mais, quanto mais ele aparecer, maior é. A segunda coisa é um objeto, um loot, digamos assim. Um objeto que o grupo pode ganhar ou durante a investigação, ou talvez uma recompensa de um combate. Não precisa necessariamente algo extremamente grande, mas sim que seja coerente com a história. Por exemplo, digamos que o vilão ele criou uma arma muito foda. Em uma investigação, vocês acham, os players acham uma arma que não é a atual desse vilão, mas é uma que ele usou por muito tempo. Mas agora não tem mais nenhuma utilidade para ele. E o terceiro é um evento. Um acontecimento que pode mudar a história drasticamente. Particularmente, eu acho que o Warden ele prende muitos personagens numa narrativa. Então, ele sugere que tenha algum evento que possa mudar a história drasticamente. Mas eu acho que não necessariamente precisa ter um evento para isso acontecer. Mas eu acho legal a ideia de você colocar um evento que claramente é um evento. Esse vídeo aqui tá um caos. Que possa mudar tudo. Um encontro com o vilão. Outra vez um encontro que seja fatídico para o ritual que esse vilão queira fazer, se é claro ele for um cultista. E depois pior de novo. O legal desses eventos é se eles forem causados, talvez, pelo próprio vilão. Não é só um encontro banal. Não. Ele deixou uma cidade em pânico. Ele acabou criando um maior tumulto onde a paz reinava. E agora depende dos seus jogadores conseguirem lidar com a situação e saírem dela. E às vezes, tentando salvar o maior número de pessoas possíveis. E agora indo da forma no qual o Ordem te ajuda a criar uma campanha com base em dados. Primeiramente, a gente vai criar o nosso sujeito. E você vai rodar um D8. E agora aqui, criaremos a nossa jornada. Como eu tô com levemente preguiça de achar o meu D8, na verdade eu nem sei se eu tenho um D8. A gente vai usar tudo por um aplicativo que roda dados pra você. Como a porta vai colocar isso, eu não sei na verdade, eu espero que faça uma outra pessoa colocando assim a tabelinha. Mas basicamente a do sujeito ela vai de 1 a 8. Ou seja, você tem de 1 a 8 jeitos de criar o sujeito do seu personagem. O sujeito da sua campanha. O meu deu 1. Então, o meu sujeito vai ser um inocente curioso. A minha ação, que agora vai de 1 a 10. Nossa, essa não vai de outra forma. Enfim. Eu suponho que não. Pensei assim, posso fazer, tipo, poder ter feito assim, explico o que é e jogo um dado. Mas a gente não ia lembrar no final o que cada coisa é. Ou a gente ia, mas enfim. E no meu 10 de ação deu 9. Então o inocente matou um curioso matou um agente da Ordem Realitas. Meu Deus! E o legal é que tem até pra você definir o elemento. Rolando um D4. 1 é sangue, 2 é morte, 3 é conhecimento e 4 é energia. E agora vamos ao nosso local. Nosso local tem pra caralho. Local é um D20, tem muita coisa. Então, um inocente curioso matou um agente da Ordem Realitas no museu. No museu. Curioso. Curioso como isso aconteceria. E agora o aliado é um D4. 3. O nosso aliado da párea vai ser um antigo conhecido dos agentes. Isso é muito legal, porque pode ser talvez amigo daquele agente da Ordem Realitas, né? Que tá aí, ó, meio puto da vida, né? Porque o amigo dele morreu. Nosso objeto. Um artefato com grande valor para a Ordem. Olha! Faz muito sentido. E tem até para definir o tipo do que é.
Dá até pra rolar um D6. Eu vou rolar esse D6 porque eu acho legal. Então, o que aumentou o artefato que vai pela ordem. Deu 3. E é uma arma. É uma arma que era de grande valor para a ordem. Gente do céu. Esse inocente curioso tá muito fudido, tadinho. Tá completamente fudido. Nem é um ocultista, mas já se fudeu mais que eles, ó. Nossa, deu 12? Vamos lá ver. Então, um inocente curioso matou um agente da Ordem Realitas no museu. E o objeto de valor é uma arma muito foda. E o nosso evento que acontecerá será um aparecimento de um antigo inimigo. Isso é muito interessante, porque talvez aquele inocente não seja tão inocente assim. Ou talvez ele nunca tenha sido inocente. Mas, basicamente, é assim que o próprio livro da Ordem ensina e te dá ideias de campanhas. Eu tô meio voia. Mas, enfim. Qualquer dúvida, qualquer coisa. Qualquer coisa, qualquer ideia, coloca aí nos comentários. E daqui pra frente eu vou fazer um pequeno resumo de tudo que a gente já viu, pra caso você precise. Então vamos lá ao resumo ultra resumido. Isso aqui é um gerador de missões e o livro vai ensinar a estrutura da história. E no próprio livro ele te explica os elementos. Aqui a gente não vai explicar sobre elementos, a gente vai fazer sobre realmente a criação da história. E vamos lá para os nossos passos. São 5 passos, mais ou menos. Primeiramente, a ação. O sujeito que fez basicamente a história dar início. Por que essa história está acontecendo? O que encadeou para essa missão acontecer? Tem que fazer isso. A segunda é o local. Um ambiente principal da história. A história vai ocorrer num lugar medieval, a história vai acontecer num museu, num anfiteatro, num estádio de futebol ou num cômodo só. E aí a ordem dá no caso o livro dá umas diquinhas de como você implementar, quer dar um briefing, dá documentinhos para os seus players, para eles se manterem mais inteirados e se sentirem realmente naquele mundo. Depois disso tem o amigo, que é um NPC que vai aparecer mais ou menos no início ou no meio da missão. E ele vai ter uma função de ajudante mesmo da party. Ele não tem que ficar por muito tempo. E muito menos ele tem que dar todas as informações do mundo. Ele dá informações muito úteis. Pelo menos assim eu gosto de fazer. Você pode, é claro, alterar. Tudo aqui é extremamente flexível. Se você está mestrando, você é o mestre, você é o dono da sua história. E você decide como ela ocorre ou não. Quarto é o objeto, um item que os seus players podem ganhar. Basicamente um loot para eles. Ou como o livro fala, um espólio. Pode vir de uma recompensa de um combate, de uma investigação, de ter entrado no local ou de ter tido acesso a algumas informações menos óbvias. Quinto é um evento, ou seja, uma parte onde a história muda completamente ou não. Um evento que é para deixar a trama menos linear, algo que os jogadores não estão esperando e algo que vai fazer eles talvez ficarem muito emotivos ou entrarem em pânico. Pode ser ocorrido pelo próprio vilão dessa história ou talvez uma consequência do que ele fez, que não necessariamente ele tenha que ter planejado, mas agora é a função dos seus jogadores para lidarem com isso. Se você for usar o livro ele te dá uma listinha para poder fazer as suas missões. Então eu vou falar basicamente só a ordem de dados e sobre o que é a lista. Para ver o sujeito, você vai jogar um D8. Para ação, um D10. Local, um D20. Aliado, um D4. Objeto, um D6. E evento, um D12. Novamente, lembre que tudo isso é muito flexível. Se você não gostar de alguma coisa, se você quer ficar mais legal, você pode fazer isso, tá? Não se prive, não se prenda às regras. Você é o dono do seu mundo. E é isso, gente. Basicamente,
foi esse o vídeo. Eu espero genuinamente que vocês tenham gostado. Para qualquer dúvida, para qualquer coisa, comentem. Se você tipo, não tiver nem dúvida, falar assim, eu usei isso e deu muito bom, pode falar nos comentários. Eu simplesmente sou apaixonada em RPG, então eu com certeza vou adorar ler a sua ideia, tá bom? Um beijo e eu fui!